Olá, gente. Muito bom estar aqui novamente no ano de 2025 e com a honra da nossa primeira entrevista, ser com o pastor Gilberto Celete. A gente entrou em contato com ele desde o ano passado e, graças ao Senhor, agora a gente conseguiu estar junto daqui. Pastor, eu quero lhe agradecer. Eu tenho certeza que você já ouviu falar do pastor Gilberto. Ele foi missionário, é missionário da APEC, mas foi durante 23 anos missionário ativo, né, da Aliança Pró Evangelização de Crianças no Brasil e atuou como superintendente nacional durante 23 anos, né, pastor? Também. Na Mas verdade, eu tenho mais de 50 anos de trabalho mais de da PEC. 50 anos de APEC. Desses Ó, 50, 23 como 23. diretor nacional. Claro. Sim, pastor. Muito obrigada pela correção. 50 anos. Então, mais que ainda seguem ativa, né, pastor? Glória a Deus É, por isso, que muitos mais anos vêm, então a gente sabe do seu amor profundo pelas crianças, então para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui, para a gente ter essa conversa. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. E, pastor, eu queria começar o nosso bate-papo aqui falando sobre essa questão dos perigos espirituais que as nossas crianças hoje estão expostas, né? A gente sabe que elas sempre foram alvo do inimigo em qualquer época da nossa história, mas atualmente parece que elas estão mais expostas. Muitos pais se preocupam com a questão de rede social e tudo mais. O que que o senhor acha disso? Que perigos atuais seriam esses? bom, essa afirmação que você faz na sua pergunta, né, que as crianças sempre foram alvo do inimigo, as crianças realmente estão em perigo sempre. Elas são odiadas por Satanás, estão na sua mira. Aliás, eu diria para você, Micaela, que antes mesmo das crianças virem, antes de nascer o primeiro menino, que foi Caim, já estava na mira do diabo. Porque tudo começou logo após a entrada do pecado na história humana, quando da queda de Adão e Eva. Logo que eles ouviram Deus, aliás, Satanás ouviu, a serpente ouviu o Deus dizendo: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Quando ele ouviu que viria o descendente da mulher, a gente sabe que a serpente foi um instrumento que Satanás usou no jardim, Uhum. né? E o descendente da mulher a quem Deus se referia, sem dúvida nenhuma, é a primeira promessa da vida do Messias, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde então, a atividade realmente satânica é muito forte. Há um episódio que eu gosto muito de mencionar, é que a primeira criança que foi Caim foi rodeada de tal maneira pelo inimigo, a gente lê lá depois a carta de Uhum. João, né, que Caim era do maligno e ele inclusive ele matou o seu irmão. E uma das coisas que me chama a atenção sobre a questão de ataques do inimigo, eu já vou falar sobre os perigos de hoje, é que todos os ataques, os perigos são todos com uma só finalidade. E a gente percebe isso na primeira viagem missionária de Paulo, lá em Atos capítulo 13, quando ele chegou, logo no primeiro momento, ele chegou na ilha de Pafos ali, ele começou a falar do evangelho, uma espécie de prefeito, procônsul Sérgio Paulo, interessado ali, querendo ouvi-lo, mas havia ali, diz o texto, um falso profeta chamado Bar Jesus, que Uhum. com as suas artes mágicas procurava afastar da fé o Sérgio Paulo, que era o procônsul. É interessante essa expressão. Ele procurava afastar da fé. Inclusive, o texto diz que ele se opunha à pregação. E Paulo, ali naquele momento, cheio do Espírito Santo, repreendeu a ação daquele homem. Mas olha as palavras que Paulo dirigiu a ele, estão lá no versículo 10, Atos 13, 10. Ó filho do diabo. Você vê, ele era um instrumento do inimigo, Uhum. cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça. Por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? E o que aconteceu foi que naquele momento ele ficou cego por uns instantes e tal, e o Sérgio Paulo acabou crendo depois, maravilhado com a doutrina do Senhor. O fato é o seguinte: eu quero mencionar várias coisas que você falou, quais os perigos que elas estão expostas hoje, mas todos os ataques, as ações, têm um único propósito: afastar da fé.
Aliás, ele é aquele que deturpa a verdade. Paulo mesmo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, olha, eu tenho medo que da mesma maneira que Satanás enganou a Eva com a sua astúcia, vocês sejam também enganados, porque vocês podem ouvir um evangelho diferente, receber um espírito diferente, conhecer um Jesus diferente do que nós temos pregado. Então, veja bem, aquele texto vai dizer que Satanás se transfigura até em anjo de luz. Uhum. Então, às vezes, até no aspecto religioso, ele gosta muito de religião. E Uhum. fala de Jesus, fala do Espírito, fala do Evangelho, mas é outro. É, ele deturpa a verdade, ele procura realmente afastar da fé. Eu diria para você, não sei se você quer fazer alguma interrupção, pode me interromper. Não, não, estou lhe ouvindo. É muito bom lhe Mas ouvir aqui. o primeiro ataque que eu diria para você, que é sutil, está na esfera do pensamento e da cultura humana. Veja bem, certas ideias que são colocadas pelo inimigo, ele usou serpente, usou o Bar Jesus, ele usa um monte de coisa. Hoje, realmente, é impressionante os instrumentos que ele se cerca Sim. para poder desviar milhões de pessoas da palavra de Deus, É da verdade. escritura sagrada. O que ele fez com Adão e Eva foi isso. Foi assim que Deus disse. Colocou em dúvida a palavra de Deus. Uhum. Por exemplo, ideias filosóficas. Quer ver uma coisa? Essa teoria de que tudo é relativo, que não tem nada absoluto, conceitos como verdade, bondade, justiça, honestidade são relativos. Então, como eu vinha dizendo, Micael, essa questão de não aceitar os absolutos de Deus é muito forte. E Sim. isso afasta milhões de pessoas da fé. Por Uhum. exemplo, ideias científicas, só para dar um exemplo mais sobre esse assunto na esfera do pensamento, por exemplo, a teoria da evolução. Uhum. A teoria da evolução, ela coloca o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, no nível dos animais. Então, tira do homem qualquer responsabilidade moral diante de um Criador. Se não existe um Deus a quem se deve prestar contas, quem pode avaliar o nível de desregramento moral que as pessoas podem chegar? E é o que se vê hoje, né? O homem ficou reduzido a um animal. Esse pensamento Uhum. afasta milhões da fé. A teoria da evolução é perniciosíssima. Então Uhum. você vê, afasta da fé. Ideias psicológicas. É uma teoria que veio reduzir o homem apenas a um nível sexual, tudo começa e termina com É. sexo. Ele não satisfaz os seus desejos, até inconscientemente, ele é reprimido, isso deixa ele infeliz, complexado, neurótico, etc. Então, tudo é permitido, né? A imoralidade avança. Então, a desintegração familiar, inclusive, talvez a gente possa abordar esse assunto. Nós vivemos um momento hoje que a família está disfuncional de todo. A Totalmente. gente vive realmente impressionante. Ideias educacionais, que você não pode colocar qualquer tipo de restrição para a criança, deixa a criança à Uhum. vontade, é disciplinar. Uhum. Eu estou te mostrando coisas assim, que quando você vai olhar no fundo, afastam da fé. Sim. A minha tese é o seguinte: todo o ataque, todo o avanço do inimigo é no sentido de afastar da fé. Se você entrar, então, na área da religiosidade humana, é impressionante. As duas alternativas escolhidas pelo homem para se aproximar de Deus foram ali expressas por Caim e Abel. O que Caim fez? O Caim, ele ofereceu o melhor que ele podia, os bons frutos que ele colheu da terra, uma terra que tinha sido até amaldiçoada depois do pecado. Uhum. O Abel, ele leva um cordeirinho, como que dizendo, olha, eu não posso chegar diante de Deus, eu tenho culpa, eu tenho pecado, então esse aqui, eu quero que ele vai pagar a minha dívida, ele morre no meu lugar, ele não tem nenhum defeito, nem nada tal. Então, em Caim, você tem uma figura das religiões, em geral, onde, de forma geral, o ser humano procura, pelo seu empenho, seu esforço, oferecer algo para Deus, demonstrando que ele é uma boa pessoa, que ele é legal, que ele quer fazer alguma coisa aceitável, alguma coisa ação que o justifique, que ele possa dizer, olha, eu posso chegar. Já em Abel, que é uma figura digna da nossa atenção tremenda, ele realmente vai à presença de Deus sabendo que precisava realmente de um mediador. E isso nos remonta a Jesus Cristo, que quando veio
João Batista, que foi o seu precursor, disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aliás, a gente não tem tempo de falar sobre isso, mas a história da Bíblia toda é sempre que É, entre o pecador e Deus tem um sangue derramado, e isso realmente é. Então você tem, na verdade, eu diria, eu gosto de simplificar. Tem duas religiões, a verdadeira e a falsa. verdade. Aquela que você vai através de Jesus Cristo. Aliás, na verdade, ele é o caminho, a verdade, não há nenhum outro mediador. É, Então, aí você vê o seguinte: toda a idolatria, ocultismo que são distribuídos assim pela raça humana, na verdade, é uma coisa assim. Eu diria para você o seguinte: ao longo da história, a religiosidade que floresceu e prosperou, a idolatria e o ocultismo tão fortes. uhum, E sempre que existem momentos assim de guerra, de inquietação, de dificuldade, há um florescimento de coisas espirituais assim que são do ocultismo, a uhum, idolatria. Então, na verdade, toda a idolatria, todo o ocultismo se resume em três áreas bem distintas, que é muito fácil de identificar. É adivinhação, é magia e filosofia religiosa baseada na crença que a alma sobrevive, você pode se comunicar com os que já morreram, sim, e pode se comunicar com as pessoas do além, uhum, etc. E tal. É a mais antiga ilusão religiosa que existe no universo, é essa, aqui na Terra. uhum, E você vê, se a gente for pensar quantas religiões existem, eu até fiz uma consulta sobre isso, há, na verdade, aproximadamente, os estudos dizem, há mais ou menos 4.300 e tantas religiões. uhum, Há estudiosos que dizem haver mais de 10.000 uhum, religiões. Impressionante. É difícil determinar quantas religiões existem. Existem aquelas maiores, né? Que tem muitos seguidores. O cristianismo é uma das maiores. O islamismo, o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o espiritismo, o janaísmo e tantas mais. Agora, dentro do próprio chamado cristianismo, quão poucos são os que, de fato, encontraram Cristo como o caminho, a verdade e a vida e o sim, receberam. é, Então, de uma certa forma, aí nessa área do ocultismo, a gente entraria num mundo, os filmes, os games, os brinquedos, né? O que as crianças estão vendo no smartphone, o universo do que se coloca na mão da criança, até em certas escolas, tem tudo a ver com magia, com sim, adivinhação, com coisas sim, que você se conversa com as pessoas que já morreram. Então, isso é uma coisa que está impregnada, a questão do ocultismo está muito impregnado hoje naquilo que envolve a criança de uma forma geral. uhum. Nessa cultura já, né? A gente veio até mesmo na questão do Halloween. Eu É, soube de pessoas me contando que no Brasil, exatamente. em alguns estados, já tinham crianças fazendo isso também, de ir na casa das pessoas buscar doces e tudo, meu, importando É, isso, né? não, Enfim, é uma coisa. É, é demoníaco, né? É uma coisa bem demoníaca, porque vai levando a criança aos poucos, o doce, o divertido, fantasia, e aí vai levando a criança para essas práticas, como o senhor falou, ocultistas, de magia, e outras coisas mais, que é uma porta para coisas muito piores depois, né? é, Agora, pastor, com isso que o senhor falou aí, exatamente. a gente vê que é um desafio para quem trabalha com as crianças, né? Até porque são muitas coisas agora, e a gente, como o senhor muito bem explicou, não só atualmente, mas sempre houve esse trabalho do inimigo de base aí, esse ódio com as crianças. Mas o que que o senhor vê em relação à liderança? Alguns líderes, às vezes, podem ficar um pouco desanimados, ou desesperançosos. O senhor acha que as crianças hoje em dia são mais difíceis de alcançar? Olha, eu vou dizer uma coisa para você e os nossos ouvintes aí, é o seguinte: a verdade tem que ser dita. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus, a partir do dia de Pentecostes, teve início a era da igreja cristã,
todo esse período que vai desde ali até a volta de Jesus é chamado na Bíblia de últimos dias. Nós Uhum. achamos que estamos nos últimos dias. Lutero, há 500 anos atrás, ele dizia que estava nos últimos dias. Na verdade, quando você lê aquele texto de 2 Timóteo, capítulo 3, nos últimos dias serão dias difíceis, os homens serão arrogantes, Sim. egoístas, avarentos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, etc. Ingratos. Aquilo lá é um retrato da época dele. Ele Uhum. vivia naquele momento. Inclusive, ele vai dizer para Timóteo: você é diferente, Timóteo. Bom, se você ler o capítulo 1 de Romanos, o Império Romano, a decadência, o que havia ali, você fala, meu, Paulo está vivendo os dias atuais. Então a gente tem a mania de achar que os últimos dias são todo esse período. Eu não diria que houve um tempo que foi menos favorável do que hoje ou mais favorável. Sempre foi difícil ter uma família cristã. Sempre foi difícil ensinar os filhos o caminho que devem andar. E, na verdade, eu fico pensando, não só do Pentecostes para cá, será que teria sido fácil para os pais que viveram no período antediluviano? Se Não. você lê aquela época lá de Gênesis Sim. capítulo 6, será que teria sido fácil viver ali naquela época? Quando diz a Uhum. palavra de Deus, a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Deus olhou para a terra e estava corrompida. Todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho. Naquele período, lá você tem os líderes lá. Enoque, o filho dele foi Matusalém. Matusalém teve o Lameque, Lameque teve Noé. Eu acho que eles se sentiam desanimados, desesperançados, igual os pais de hoje. A época não tem diferença. E após o dilúvio, até vamos pegar, tem um salmo de Davi, o Salmo 12, Micaela, ele diz assim: salva-nos, Senhor, que já não há quem seja piedoso, desaparece os fiéis entre os filhos dos homens, os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Então, eu não sei por que a gente acha que hoje é mais difícil. Sempre foi difícil. Uhum. É, eu Nós vivemos concordo. a época. Agora, em relação às crianças, eu acho que o tempo da infância encurtou. Isso é verdade. Encurtou. Uhum. Porque Sim. desde o início da era da comunicação visual, com a invenção da TV, depois da tecnologia da informação acelerada, a internet, e agora de forma assustadora a inteligência artificial, a gente pode dizer o Uhum. seguinte: o que está acontecendo é que a infância está diminuindo. É. O tempo da infância está encurtando, a criança está ficando adultizada antes do tempo. Uhum. E mais cedo do que outrora. A criança tem pouco tempo para ser criança. Uhum. Talvez esse seja o principal ataque do inimigo hoje, Sim, verdade. a adultização das crianças. É, a gente vê e também tem uma questão também, a adolescência está começando cada vez mais cedo e terminando cada vez mais tarde. Então também a É. gente tem essa questão da adultização das crianças é verdade, né? Porque hoje em dia a gente vê crianças se comportando, consumindo, falando como se fosse um mini adulto mesmo, né? E a reclamação de muitos pais com É. quem eu É, você- convivo, vejo é isso. Meu Deus, minha filha de 9 anos, 10 anos, parece uma adolescente já. Já fala e se comporta e é, quer coisas de exatamente. adolescente. E é realmente um desafio nesse momento, né? Lidar com isso, porque a criança perde essa inocência, perde o tempo de criança agora muito mais rápido. Sabe uma coisa que eu aproveitaria para aproveitar desse momento e dizer o seguinte: a maior parte das conversões ocorre no período da infância. Sim. No final do século passado, anos atrás, os missiólogos cunharam até uma expressão chamada Janela 414, para Uhum. desafiar a igreja a alcançar a população mundial na faixa etária de 4 a 14 anos. As estatísticas, eu tenho várias delas, demonstravam que a partir dos 15 anos, o número de conversão diminuía grandemente. Depois dos 30, então, era muito mais difícil uma pessoa se arrepender e vir a Cristo. É interessante que a gente lembra das palavras de Jesus, né? Se vocês não se converterem, não se tornarem como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, né? É interessante. Ele diz também lá, quando ele ficou indignado que os discípulos impediam as crianças de virem até ele,
Ele dizia, Sim. deixa que elas venham a mim, porque dos tais é o reino de Deus. E ele acrescentou, em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós temos, Uhum. não acredito que a criança possa nascer de novo. Acho que a criança tem que crescer e se tornar adulta. É. Jesus disse exatamente o contrário, é o adulto que tem que se tornar como criança. E nesse assunto de adultização, eu vou contar uma experiência minha. Eu estou no trabalho da PEC desde 1973. Então, eu posso afirmar para você que nos anos 70, os anos 80, 90, a gente tinha o maior número de crianças dessa faixa etária dos 10 aos 14 que recebiam a Cristo. Hoje, elas estão endurecidas. Você falou desse que falou da menina de 9 anos, né, que já estava endurecida. Nós percebemos que as crianças, em todo o mundo, os missionários da PEC estão mais afinco para evangelizar as crianças o mais cedo possível. Nós podemos afirmar que hoje a idade ideal é da educação infantil, até os 6 anos. E olha, é onde o diabo também está investindo, É. querendo pegar as crianças desde pequena. Então, com as crianças mais novinhas, que ele vem cheio de todo engano, inimigo de toda justiça, querendo perverter os caminhos do Senhor. Então, a época não muda nada. É sempre, e talvez esse agravante a gente tem hoje. As crianças estão Sim. tendo pouco tempo de infância. Mas É. não é para ficarmos desesperançados e desanimados, mas para a gente realmente olhar com mais atenção para os pequenininhos. Uhum. É. Eu acho que a igreja tem que atuar de acordo com a sua época, né? Porque os desafios, como o senhor falou, são iguais. Por cada época tem mais ou menos desafios ou desafios diferentes, mas a igreja tem que estar atenta e com armas espirituais mesmo para combater isso, né? Não só ficar assustados, como o senhor disse. O que que a gente pode fazer é difícil, Exatamente. né? Mas com muita oração e com muita dedicação e principalmente dependência do Senhor, né? Atualmente eu trabalho muito mais com adolescente, mas eu iniciei o meu ministério com criança. Então, eu tenho ali aquele, não trabalho mais diretamente, mas sabe, aquele primeiro amor, né? Então, eu sempre tenho uma sensibilidade grande com isso, gosto de trabalhar com crianças, me preocupa muito também. E vejo, né, isso que a gente está conversando agora, muito, muito atuante. Já morei no Brasil, sou brasileira, e aqui na Argentina eu vejo isso também. Então, como o senhor falou, é uma coisa mundial. Essa dificuldade sempre existiu, não é uma coisa dos nossos tempos, né? A gente está falando sobre que a maior dificuldade é o fato das crianças estarem mais adultas precocemente. Então, o senhor comentou sobre as crianças agora, o foco tem que ser até a educação infantil, 6 anos de idade. A gente tem que E dar uma atenção maior aos pequenininhos, aos com pequeninos, rapidez, para não perder. Temos que fazer primeiro com as crianças, né? claro. E como tem sido feito o trabalho de evangelização com as crianças atualmente, pastor? Nesse contexto que o senhor está falando, o que que o líder tem que levar em conta? Olha, para um bom trabalho de evangelização das crianças, é preciso, em primeiro lugar, que haja visão. Eu acho que, lamentavelmente, não há visão e nem interesse em compartilhar o evangelho com as crianças. Quando eu falo evangelho, talvez é bom explicar. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ele foi sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia. Então, as pessoas omitem isso. A grande maioria dos trabalhos com as crianças se resume, eu não sei como é que está na Argentina, mas em contar historinhas, cantar musiquinha, fazer Uhum, oraçãozinha, preparar brincadeirinha, nha, 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 nha. Não tem nenhuma preocupação de mostrar a realidade do pecado e como que uhum, uma criança pode receber a Cristo como seu salvador pessoal. Esse quadro tem que mudar urgentemente. Eu diria, Micaela, que o problema, na verdade, é teológico. Há uma uhum. teologia deficiente quando se trata das crianças. E agora, não existem duas teologias, uma para adulto e Verdade. outra para criança. Há, sim, uma linguagem mais apropriada para você usar com adulto e outra mais apropriada para criança, mas não se pode esconder da criança a verdade do evangelho.
sim. E uma das principais doutrinas da Bíblia, que precisa ser bem compreendida, é a queda do homem. Quer dizer, o homem caiu, rebelou-se contra Deus, tornou-se inimigo. O problema todo se resume numa palavra única: pecado. Agora, Uhum, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E só tem uma maneira de apagar o pecado: é por meio do sangue de Jesus, do Cordeiro Santo Imaculado de Deus, o Filho de Deus, perfeito, sem pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados, aquilo que eu já mencionei, é a essência do Evangelho. E é preciso levar a criança a se reconciliar com Deus, reconhecendo que ela é pecadora, e então, buscando perdão, confiando no sacrifício de Cristo realizado na cruz do Calvário, o sangue de Jesus nos purifica. Então, conduzir crianças ao novo nascimento pela fé em Cristo, contando esta mensagem, é o necessário, é o trabalho com excelência. É isso que o líder tem que levar em conta, ter realmente essa visão. Eu posso contar a experiência rapidinha da minha filha? claro, claro. Eu sempre tinha um culto doméstico mais velho, eu tenho três filhos, a Débora, aquele e o Felipe. A Débora, com 3 anos, ela sempre queria ouvir a história de Jonas. Aquela, na época, tinha 1 ano e meio. O Felipe não tinha nem nascido. Mas eu sempre contava as histórias da Bíblia e ela queria que eu contasse a história de Jonas. Aliás, de Noé. Conta a história de Noé. Pai, conta a história de Noé. Conta a história. Eu já não aguentava mais contar a história de Noé. Eu mudava o visual, trazia slides, fazia um monte de coisa. Um dia, depois de ter contado, feito culto doméstico, saindo do quarto e tal, ela falou: Papai, eu não quero ser como as pessoas da época de Noé. Eu quero Jesus no coração. Eu Hum, falei: Já tinha 3 anos. Por que você quer Jesus? Eu faço muita coisa ruim. O que hum. você faz? Eu desobedeço papai e a mamãe. Eu judio da Keila, que era a irmãzinha pequena. Eu briguei com o Christian, era um vizinho que vinha brincar no quintal, e ela começou a chorar assim. Hum. Eu falei palavrão. Papai, você me ajuda? Eu disse assim: não, se você quiser, você mesmo vai falar com Jesus. Ela fechou os olhinhos assim: Senhor Jesus, vem tirar todo o pecado do meu coração. 3 anos. Hoje ela tem 43, tem 2 filhos. Nunca tivemos um problema com ela. Ela, inclusive, nos ajudou muito. Ela chegou a ser diretora do nosso acampamento durante alguns anos, envolvida com a igreja. Mas ela recebeu Cristo com 3 anos. E eu poderia contar a mesma coisa dos meus outros filhos. Eu não vou perder tempo nessa hora para falar sobre isso. Mas todos eles vieram a crer em Cristo quando eram pequenininhos. Então, eles chegam na adolescência diferente, porque tem o Espírito Santo com ele. Então, eu diria para você o seguinte: tem que ter essa visão. Precisa ter. Hoje eu estou preocupado, as pessoas querem usar nariz de palhaço, roupa colorida, só entretenimento com a criança. Aqui no Brasil é terrível. E É, isso tem que mudar. Então, é preciso ter essa visão, usar um material que seja de boa e saudável teologia, trabalho com excelência, uma literatura que equilibre criatividade com excelência, ter um bom planejamento com excelência, tendo cuidado de criar um currículo que seja bem estruturado, especialmente na escola dominical ou num clube de crianças, que passe a cosmovisão cristã para a criança. Ela tem que aprender a palavra de Deus, histórico-cronológica, etc. Eu diria o seguinte: a gente precisa mudar as nossas igrejas para que o menino chegasse na adolescência e já está formado, nem precisa ir para o seminário. É ter quase que como um Instituto Bíblico Infanto-Juvenil. Infelizmente, Micaela, Micaela ou Caelinha, não sei como é que eu chamo você, Micaela. Micaela, né? Micaela, infelizmente, hoje as estatísticas dizem o seguinte: às vezes a criança que passa muito tempo na igreja, se você vai fazer uma pesquisa, ela conhece 20, 30, o máximo 40 histórias. A Uhum, repetição das mesmas histórias, isso tem que mudar urgentemente. Temos que buscar uma excelência. Então, o líder deveria ter em mente essa necessidade das crianças serem pastoreadas. Então, é sim. pastorear a criança. O pai tem que pastorear o filho, a mãe também. E a figura que melhor se adapta ao ministério infantil é do pastor. O pastor, o que Sim. que ele faz? Ele busca a ovelha perdida, ele alimenta com um bom alimento, protege do ataque do diabo. Quase que eu diria para você, quase que queria dizer: chega de palhaço diante das crianças.
que é. entre em cena os pastores. Então, levar em conta que as crianças precisam dos melhores crentes para estarem diante delas, para conduzi-las aos pastos Uhum. verdaderos da palavra de Deus. Uhum. Pastor, o senhor falando aí, eu fiquei pensando, né? Eu acho que não, claro que o seu ministério é mais dedicado às crianças, mas eu vejo que isso, de uma maneira geral, acontece com outras idades também, né? Essa, É como verdade. se espera atrair as pessoas. Porque, por É, exemplo, vocês vai para os jovens ou para os adolescentes, né? São aquelas programações, tem que ser animado, tem que ser divertido, tem que ser. Eu não necessariamente acho que não se possam usar de algumas estratégias, mas eu sempre me incomodei com isso. Porque eu é digo, verdade. mas não, quem atrai é Cristo, né? É, A pessoa é, tem que vir atraída pela palavra, pela pessoa dele. Ah, mas são estratégias. Só que eu acho que os líderes perdem muito tempo e esforço nisso. E aí vem exatamente. com uma mensagem, como o senhor falou, uma mensagem enfraquecida, porque levando para os jovens e adolescentes estão cansados, e as professoras de criança também, né? Cortar visual, preparar visual, é muito com a estrutura e pouco É. conteúdo. Olha, É, isso aí que você falou uma verdade, não só com os jovens adolescentes, até com os adultos. Hoje, praticamente, os cultos estão virando shows. é, Não tem mais, sabe? É uma eu não sei, Micaela, parece que é uma apostasia geral, né? é, mas sabe, o senhor fazendo o pé com o que o senhor falou a princípio do que o inimigo usa, né? Afasta as pessoas de Cristo, da É, pessoa dele, da figura dele, né? Então, essa é a outras coisas passam a ser mais importantes. Ah, mas a gente está falando da palavra, mas a centralidade nele já foi, já saiu, é, exatamente. né? E aí a pessoa Exa- está na igreja, as crianças estão, né? Mas não são alcançadas, né? Não conhecem a ele, a pessoa dele. Eu acredito que a igreja ela precisa retomar essa centralidade da pessoa de Jesus nos ensinos, É isso mesmo. né? Porque eu vejo isso como o senhor falou também, né? Concordo. Eu acredito que as pessoas que trabalham com as crianças precisam ser muito bem preparadas, doutrinariamente, pessoas maduras espiritualmente, porque as crianças fazem perguntas de todo tipo, né? Também. Nossa, perguntas que nenhum teólogo responde, né? É, que elas deixam você ali. E agora, como é que eu respondo isso? E Aham, fora as próprias dúvidas e questões que elas trazem, infelizmente a gente tem visto crianças já sofrendo com ansiedade, sofrendo com processos depressivos, vítimas de todo tipo de questões que adoecem emocionalmente e espiritualmente, né? E o líder precisa exatamente. saber também, nesse momento, como fazer essa contenção. O que é que o senhor acha disso? Olha, exatamente. Esse é o ponto. Eu tenho até feito algumas palestras lá em Manaus, inclusive, quando eu estive agora, numa conferência da igreja. Nós temos que procurar ser crentes melhores, cada um. Lembra daquela palavra que Pedro disse na sua segunda carta? Acrescente a fé, a virtude Isso, acrescente o isso, conhecimento, isso. conhecimento acrescente a perseverança, o domínio próprio. Na verdade, não podemos ficar. A gente fica inativo, infrutífero, a gente não busca. É aquilo que diz a palavra de Deus, né? O que Deus é quem opera em nós o querer e o realizar, mas nós temos que fazer. Então, eu acho que é preciso que a gente se desperte para buscar mais andar perto do Senhor, Uhum, conhecer mais o Senhor, uhum. estar mais de acordo com a palavra de Deus. E é isso que está acontecendo. Por exemplo, às vezes os pais hoje terceirizam a própria educação dos seus filhos, Sim, né? Não tem essa visão. A segunda parte das entrevistas que você quer falar sobre a família, ali é coisa séria. ali Porque o é. grande problema que é esse, né? Os lares estão Sim, enfraquecidos, é. né? Então, eu não sei se você já viu aquele slogan, lares fortes, igreja forte. Sim, já ouvi. Então, essas coisas caminham, né? Mas, Uhum, assim, as crianças precisam realmente de líderes que realmente
tenham a visão de ensinar realmente a palavra de Deus. E eles precisam, então, conhecer bem a palavra de Deus, né? Procura apresentar até Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem, né, a palavra de Deus. Então, esse é o desafio. Agora, pastor, queria lhe fazer uma pergunta, porque como a gente falou dessa questão da preparação e que as crianças precisam de pastoreio, uma das coisas que muitos líderes de criança até que podem estar nos escutando agora passam e sofrem com a falta de investimento, né? É. Existem igrejas que investem muito no ministério com criança, no material, na formação dos seus líderes, mas algumas igrejas, é aquilo que o senhor falou a princípio, né? O culto infantil é só para os pais poderem estar livres É, dos filhos exa- para poder prestar exatamente. atenção na mensagem, né? Então, é contar uma historinha, é cantar com eles, mas não é uma preocupação real com a vida espiritual dessas crianças. O que o senhor falaria sobre isso, sobre essa falta de investimento que algumas igrejas, que alguns pastores, né, porque eu tenho que falar porque é o líder da igreja maior, nesse quesito. Olha, eu tenho coisas que eu lembro de alguns cafés com pastores que a gente fez em algumas cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, mesmo em Manaus já fizemos, e em várias cidades, onde a gente então passa o desafio, são pastores que vêm, a gente passa o desafio da evangelização das crianças e tal, e mostra. Eu me lembro que em São Luís do Maranhão, o presidente da Ordem dos Pastores, depois que ouviu o desafio, ele se levantou e disse assim: prezados colegas, eu estou envergonhado, nós estamos tomando aqui uma lavada na cara, e vamos ser sinceros aqui: nós não investimos nas crianças porque elas não dão dízimo. Ele falou isso. Criança só dá despesa. Esse realmente, o investimento no departamento infantil é tão pífio, é tão pequeno. Uhum, É difícil você encontrar uma igreja que invista pelo menos 1% do orçamento nas crianças. é verdade. Geralmente, em muitas igrejas onde tem um trabalho com crianças, às vezes aquilo é fruto do esforço da própria pessoa que Que trabalha com criança. trabalha, Uhum. ela às vezes faz, até financeiramente ela tem que se virar, É. porque nunca tem verba para nada. Então, realmente, mas esse é um problema. Eu vou te dar um exemplo assim, bem curioso. Quando a Joquebede deixou o filhinho dela num cestinho, a Miriam de longe, né, que o rei tinha Uhum. ordenado que fossem mortos. A princesa achou aquele bebê chorando. Ela falou, ela falou, vai ser meu filho, tal. E aí a irmãzinha apareceu, e falou, quer que eu chame uma hebreia para amamentar? Já chama, chama. Trouxe a Joquebede, né? A Joquebede chegou lá. O que ela disse para Joquebede? Leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. Micaela, qual o salário que você precisa para criar um filho? Eu quero muito lá no céu conversar com a Joquebede, o que ela fez. Mas ela, porque sabemos que ela ficou, até o menino sendo desmamado ficou com ela. Porque Uhum. você vai ver Sim. depois lá, Estevão, na pregação que ele faz lá em Atos, diz que Moisés foi educado em toda a sabedoria do Egito. Mas ele, nos primeiros anos, a mãe investiu naquele garoto. É. Sim. Não é investir só com dinheiro, mas é o afeto, ensinando. Ó, nosso Deus é o Deus de Abraão, de Jacob, de Isaac, de Jacó, é o único Deus. O fato é que, mais tarde, ele sendo homem feito, aquilo que a Joquebed investiu, ficou. Ficou. Então, eu vejo assim, o investimento, não é, a gente investe para a criança ter uma boa roupa, uma boa alimentação, ter um plano de saúde, ter boa escola. O que que a gente investe na área espiritual? Às vezes a Uhum. igreja investe o quê? Bota lá uma boa sala, bota móveis, bota não sei o quê, suquinho, lanchinho, coisas assim, mas não investe em treinar pessoas que possam dar o alimento genuíno para a criança. E os pais, da mesma forma, colocar o filho num acampamento cristão, dar uma literatura saudável, procurar esse investimento de você conversar com o seu filho, de você. Então, Uhum. realmente, raríssimo, há exceções, Micaela, há exceções. Há Sim, pastores sim. que têm Uhum. visão, mas a grande maioria.
Eu não sei se a própria formação teológica no seminário não passa essa visão. E a Concordo. pessoa não percebe que a criança também tem que ser pastoreada igual o adulto. Aliás, É, Jesus disse, né, para Pedro: Tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Tu sim. me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, ele falou duas vezes ovelhas, e falou uma vez cordeirinho. Pedro tinha negado três vezes a Cristo, né? Mas era como se Jesus dissesse o seguinte: Você me ama, apacenta os pequenininhos? Você me ama mesmo? Apacenta as ovelhas? Você me ama, apacenta as ovelhas, né? A terceira idade. Tem que passar em todo mundo. Todo mundo, é. Mas aqui precisa ter amor a Cristo, né? E É. investir. Sem investimento não dá para fazer nada. Mas eu concordo mais uma vez com o senhor, enquanto o senhor estava falando da formação teológica, né? Fiz seminário em Manaus, depois eu fui professora da Faculdade de Teologia e na matéria de educação cristã. E eu falava para os seminaristas, né? Porque tinha a primeira matéria de educação cristã era junto. Que aquilo não era, porque alguns seminaristas tinham a ideia de que a educação religiosa era cortar papel, era fazer fantoche. É, E eu disse, gente, não é a educação cristã como um cargo, né? Mas é, o ensino cristão, o ensino religioso na igreja, o ensino em si, ele é a base. E um pastor exato. sem visão de ensino, não só as crianças, mas todo o resto fica comprometido, né? Aquilo que você Porque falou, o pessoal fica fazendo visuais e coisas, cartazes e coisas, né? né? Quer dizer, É, e sim, e eu concordo, muito das as irmãs, que agora eu acho que tem mais homens trabalhando com criança, eles acabam, por amor ao ministério, assumindo o próprio investimento do que é, o trabalho, o departamento ou o ministério requer para que possa continuar, né? E eu acho que isso tem realmente que mudar, porque o senhor falou a princípio muito de uma visão demoníaca não querendo que as crianças recebam a Jesus, e a igreja ela tem que ir contra isso, exato. né? Não, nós temos que. Olha, eu tive uma experiência no Rio de Janeiro de um menininho. A gente fazia um trabalho numa favela toda semana. E às vezes, assim, não podíamos fazer porque tinha os bandidos lá, tiroteio, tráfico de droga, aquelas coisas assim. Mas às vezes os próprios bandidos mandavam as crianças virem para a reunião. Uma vez um amigo nos visitou lá, um pastor de Niterói, veio visitar o trabalho. A gente tinha uma hora de ensino bíblico, depois tinha um tempinho de um café, um lanchinho, e depois tínhamos reforço escolar, porque ajudando crianças com português, matemática, Uhum. coisas assim. Então. E naquele intervalo do lanche, tinha um menino de 6 anos, Peralta, correndo para lá para cá. E esse pastor chamou o menino e falou assim: Menino, vem cá, o que que você vai ser quando crescer? O menino ele olhou assim e falou assim: Olha, eu vou ser bandido ou missionário. A gente chegava lá, o missionário chegou, os missionários chegaram. Eu vou ser bandido ou missionário. A gente arregalou o olho assim, e o menino acrescentou: Depende de quem me ganhar primeiro. Ai, Deus, Você fica pensando que coisa tremenda. Então, às vezes, você falou do pastor com as crianças, né? Nós temos que ganhar primeiro a claro, criança. Aquela criança, rapidamente, em menos de 20 anos, ela já é adulta. Passa rápido. muito rápido. Os crentes que a gente pode ter na igreja são aqueles que desde pequeno ouviram e se alicerçaram na palavra. Então, há uma falta de visão de investir mesmo na área das crianças, em termos de ter bons professores, um currículo adequado, ter uma visão. Eu acho que você que fez educação cristã, imagina só fazer um instituto bíblico, fazer um negócio bem planejado, desde o berçário, né? Que você tem uma sequência, sabe, é uma coisa feita com capricho, com dedicação, Uhum. com orientação. Isso é uma coisa que eu sonho de fazer. Ai, que lindo, pastor. Eu sou muito de sonhar também. O senhor, o senhor falou aqui, eu já fiquei, ai, que lindo, né? Porque eu acho que a gente tem que pensar assim mesmo, né? E alto e o que traz impacto. É. Para a igreja, né? Para o despertar da igreja. Olha, eu tenho agora aqui um projeto na igreja que eu faço parte, que é de prevenção da gravidez na adolescência. A gente vai Ah, tá. começar com isso.
E aí, eu estudando sobre o tema, eu fiquei bem impactada, porque a literatura, os estudos falam de que a prevenção da gravidez tem que começar com os 10 anos. Que coisa, hein? É Impressionante. dos 10 aos 19 anos. Dos 10 porque uma grande parte um grande número de meninas que ficam grávidas é fruto de abuso, É, né? E exatamente. também e a outra parte é essa questão da sexualização. É. Então, agora, olha, eu fiquei, sabe, eu disse, gente, 10 anos, antes quando a gente falava de adolescência e falava dessa questão, a gente falava 15, né? 16 Exatamente. anos, e hoje são de 10 a 19. Então, É quando aquele a assunto gente. da adultização que a gente já falou, né? Então, por exemplo, se a gente vai falar de prevenção na adolescência, perdão, de adolescência, prevenção da gravidez na adolescência, na igreja, alguns irmãos vão dizer, ah, então é para os adolescentes. Não, tem que vir Para os líderes criança, de é. criança agora. Tem que É, vir, os pais de criança precisam fazer parte das palestras, porque né, esse rango que agora o espanhol me mete na cabeça, pastor, e aí às vezes eu esqueço o português. Essa faixa etária aí tem diminuído muito. Isso é alarmante e preocupante, né? E às vezes eu fico me preocupando, o que que a igreja, nós, igreja, estamos fazendo em relação é ao muito alcance pouco, das coisas. né? É muito Poderia pouco. fazer muito mais, poderia fazer muito mais, deveria fazer muito mais. Eu acho que Deus abençoe muito você aí. E a Obrigada. gente tem que orar para que as pessoas tenham visão É, da importância, da urgência de ganhar as crianças para Cristo. Essa realmente é. E especialmente a questão que eu toco aqui é de levar o evangelho. Isso faz a diferença. sim, sim. E, pastor, que cursos a APEC oferece para as pessoas que queiram, quem está nos ouvindo aí, não tem ainda um conhecimento, é uma pessoa que está entrando agora, ou alguém que já está no ministério, mas gostaria de se aperfeiçoar, como é que ela consegue, onde ela tem que entrar em contato? O fundador da PEC foi o senhor Gessé Overholzer. Ele, na verdade, foi influenciado por Spurgeon. Tem um livrinho do Spurgeon, Pescadores de Crianças, Uhum, espetacular. uhum, E o Spurgeon, ele tem várias coisas que ele sempre dizia, que uma criança de 5 anos pode nascer de novo tanto quanto um adulto. E ele chegava a dizer que os melhores crentes que ele tinha na sua igreja eram aqueles que desde a infância haviam realmente se convertido. Esse fundador da PEC, quando ele leu isso, ele achou assim, abominável, ele não aceitou. Como uma criança, ele foi fazer testes evangelizando e ele descobriu que a criança podia nascer de novo e ele teve experiências incríveis. Mas eu acho que às vezes o fundador da PEC foi o Spurgeon, porque ele inspirou o Verrotes. Mas ele disse o seguinte, esse fundador da PEC, a importância do treinamento não pode ser enfatizada demais. uhum, Ela realmente é o coração de um programa bem-sucedido numa igreja local e na própria APEC. E a palavra de Deus deixa muito claro essa importância, né? Aquilo que da minha parte você ouviu, né, uhum, disse Paulo a Timóteo, através de muitas testemunhas, isso mesmo você transmite a pessoas fiéis e idôneas, para que eles possam instruir aos outros. Então, aonde a PEC se estabelece, ela trabalha muito com treinamento de obreiros. Eu falei para você, uhum, tenho 50 anos, né, envolvido com a PEC, mas assim, uma grande parte do meu trabalho foi de treinar pessoas, de levar pessoas a compreender como fazer isso. Na verdade, existem muitos obreiros hoje, a PEC hoje está no mundo inteiro, em todos os uhum. países. Nós temos aí o diretor da PEC aí da Argentina, é meu amigo, o Roberto, né? Ele é muito amigo meu, ele mora no norte aí, ao norte aí da Argentina. Mas assim, é, entrando pelo site da PEC, você pode ter as informações aí, chama LAPEN, né? Aí na É Argentina, isso. Argentina para evangelização de níveis. Então, tem vários níveis de treinamento. Tem treinamento que, às vezes, onde não tem ninguém que possa dar um curso mais apurado, pode ser feito um curso introdutivo, um final de semana. As pessoas vão lá, dão algumas matérias, alguns seminários especiais.
Hoje nós temos aqui no Brasil, nós temos os cursos EAD, de evangelismo à Uhum. distância. Inclusive, tem dois livros que eu escrevi que foram transformados em cursos que a APEC dá. Ah, Um que deles legal. é Os Ataques do Inimigo às Crianças, o outro é AEIOU, no Ministério com Crianças. Ah, esse eu 5 conheço. então, na verdade, mas assim, existem cursos mais avançados, existe curso, por exemplo, agora no Brasil, a gente começa os vários cursos, começando agora em março, cursos que vão de Hum, março até novembro, 2 vezes por semana, é um curso mais completo, é o curso de capacitação para os professores para o Ministério com Crianças. Tem um curso que é um pouco mais interativo, para quem pode vir uma vez só por semana, e tem clubes bíblicos ou trabalha com as crianças da sua igreja. São várias modalidades de curso. Tem um curso que aí na Argentina é muito dado, que é ensinando com êxito a criança. Tem uma carga horária de 30 horas. Uma igreja pode chamar uma equipe da PEC que vai durante aquele final de semana, ou faz um programa para dar um treinamento. O curso um é hum, como as pessoas são capacitadas para evangelizar. Depois tem o curso 2, como você discipula, porque não é só levar o evangelho, mas depois dar o discipulado sim. à criança, né? São vários cursos especiais, tem cursos realmente até mais avançados. O nosso curso superior é chamado Instituto de Liderança. Nós estamos hoje com uma turma aqui em Mariporã, pertinho de São Paulo, de 30 alunos sendo formados nessa formação de líderes. Geralmente, esses líderes acabam vindo a ser missionários em suas organizações, em suas missões, e muitos deles vêm servir também na PEC. Mas o treinamento é fundamental. É uma Sim. coisa ampla. Eu pediria que as pessoas entrassem no site Sim, a da gente vai PEC, tem o colocar na site da descrição aqui. LAP, né? Uhum, Ou posso depois te mandar por WhatsApp, se você não tiver, e da própria APEC. tá. Há uma frase de um irmão Wisber, ele já faleceu recentemente. Ele dizia o seguinte: quer você goste ou não, alcançar e ensinar as crianças do mundo de hoje é uma questão de vida ou morte. Que você seja encontrado fiel, transmitindo a palavra da vida para uma geração em perigo. Que Deus nos ajude, Micael, Amém. a ver Amém. umas pessoas sendo formadas para poder realmente. É uma questão de vida ou morte. Nós perdemos as crianças, perdemos uma geração inteira. Sim, é verdade. Sim, pastor. Eu, eu orei muito por esse momento, como ele falei, para mim, o trabalho com criança é algo que move muito meu coração, porque, como o senhor falou agora, a gente perde uma geração inteira, se nós, como igreja, não olharmos para a necessidade de alcançá-las para Jesus quanto antes. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer essa nossa conversa chegar nos ouvidos, nas mãos das pessoas e que vão ser impactadas, vão ser fortalecidas aqueles que já estão no ministério, e vão ter o seu amor por esse trabalho renovados. E eu quero agradecer muito, pastor, o seu tempo. Eu admiro muito o seu trabalho. O Senhor Jesus usa a sua vida cada dia mais. Assim, é muito bom de ouvir. Não tem como não lhe É, ouvir e não ter o é. coração aquecido pelo trabalho com as crianças. E a minha oração é que o Senhor continue lhe abençoando muito, abençoando a sua família, o seu ministério. Muito, muito obrigada por esse primeiro momento, né? Que a gente vai ter o Tá, segundo joia. momento com a família, pastor. Muito obrigada. Né? Posso fazer uma pergunta para você? Pode? Quando você lecionou lá em Manaus, você conheceu o pastor Milton? Sim, eu lembro do pastor Milton. Ele dava, acho que, hebraico, grego, Sim, em vários sim, sim, seminários, sim, né? sim, sim. Ele chegou a Lembro. ser nosso presidente da PEC na época do pastor João Sérgio, lá no ano de Ah, 99, ano 2000, por sim, ali. Mas eu me encontrei sim. com ele agora, uma pessoa muito boa, eu gosto muito do pastor Milton. É, eu lembro do pastor. Eu acho que na época eu não era professora ainda. Eu terminei a educação cristã em 2000 e eu comecei a ser professora da faculdade em 2004. Mas Ah, eu o via como professor no seminário nessa época. Ele não chegou a ser Micaela, meu professor. Hum. um abraço ao seu esposo, tá bom? Obrigada, E Deus abençoe o pastor. ministério de vocês aí, Córdoba. Se você encontrar a turma da PEC, a Ruth Freire, ela é esposa do Elias Freire, ele já está com Parkinson atualmente, é um senhor já de Ah, idade. É um servo de Deus. Acho que ele se reúne numa igreja dos irmãos aí, em hum, Córdoba.
Ah, Mas vou são procurar. irmãos preciosíssimos. Se você encontrar, dá um grande abraço. Dou, pastor. Dou sim. Tá? Muito obrigada, pastor.